Para ela conseguir fugir do marido, ela teve que se esconder dentro de um caixão de defunto. Isso mesmo. Vem ouvir comigo aqui. Eu, que para sobreviver, fugi do meu marido dentro de um caixão. Pasme. Gente, eu era casada com um homem extremamente ciumento e possessivo. Só para vocês terem noção, ele não queria que nós tivéssemos filhos para não ter que me dividir com eles. Eu engravidei uma certa vez e ele me Possessivo. tanto na minha barriga que eu acabei tendo uma e ele não permitia. Nós morávamos no interior do Maranhão e ele tinha uma loja de caixões, vendia uma funerária. E ele vendia caixões. Ele não me permitia sair, ele não me permitia falar com os vizinhos. Quando ele saía, ele passava cadeado na nossa casa para que eu não tivesse contato com ninguém. Eu não tinha telefone celular, eu não tinha contato com nada nem com ninguém. Mas 2 vezes no mês, o caminhão dos caixões encostava lá na nossa loja para poder deixar descarregar os caixões. E sempre que isso acontecia, ele me mandava entrar, porque nós morávamos no fundo da loja. E aí eu não podia ficar ali na frente, porque sempre quem ia descarregar os caixões eram homens. E ele achava que os homens iam mexer comigo e eu ia ter caso com os homens. Porque sempre ele me batia. Controlador. 1 vez por mês ou 2 ele me batia. Doença, isso aí, ó. Porque ele dizia que eu estava tendo caso com vizinho, com cliente, com tudo isso. Me chamava de um monte de nome, sempre me xingava. E eu não conseguia fugir dele, porque ele era um homem extremamente violento. Certo dia, um dos rapazes que foi lá deixar os caixões, entrou até o fundo da casa para beber um pouco de água. E eu pedi socorro a ele, falei que eu não aguentava mais, que estava sofrendo. E ele viu que meu rosto estava muito machucado. Aí ele disse, se a senhora quiser, eu posso trazer um caixão extra. A senhora entra no caixão e eu volto para pegar o caixão e digo que eu esqueci, que eu deixei um caixão a mais. Se a senhora quiser salvar a sua vida. Porque se a senhora ficar com esse homem, ele vai lhe matar. Então, ele disse, eu acertei com ele assim. Foi aí que ele deixou um caixão a mais, encostado no lugar onde ele havia dito que ia deixar. Depois que eles saíram, que eles foram embora, eu esperei que meu marido entrasse para descansar, para dormir, porque ele sempre fechava ao meio-dia, porque depois do almoço ele dormia. Eu coloquei o almoço dele, coloquei tudo que ele precisava e ele pegou no sono, ele dormiu. Foi aí que eu dei um jeito de entrar nesse caixão e ficar quietinha lá dentro. Então, gente, no horário marcado, eu fui e entrei no caixão e fiquei aguardando o cara buzinar para dizer que tinha esquecido um caixão. Então ele buzinou, meu marido levantou, zangado, mas levantou. Ele disse a ele, senhor, eu deixei um caixão a mais aqui, na contagem está faltando um caixão e eu vi que ficou um a mais, nós vamos recolher o caixão. Meu marido disse a eles que eles entrassem e levassem o caixão. Foi aí que ele levou o caixão e eu estava dentro. Então, mais adiante, ele parou o caminhão. Eu desci do caixão com apenas uma sacolinha, uma mochila com uma muda de roupa. Ele me perguntou se eu tinha para onde ir. Corajosa. Eu disse a ele que eu precisava pegar um ônibus e ir para o interior de Pernambuco, que era onde minha família vivia, mas eu não tinha dinheiro. Aquele rapaz foi um anjo na minha vida, gente. Ele fez uma vaquinha com os colegas, conseguiu um dinheiro, compraram minha passagem, compraram um lanche para mim e me deu um dinheiro extra. E eu peguei o ônibus e fui embora encontrar com minha família. E ao chegar na minha família, contei tudo o que aconteceu, tudo que eu passei, tudo que eu vivi. Este homem quase enlouqueceu quando descobriu que eu tinha fugido. Entrou em contato com minha família, mas meus irmãos, eu tinha muitos irmãos homens, e ele tinha medo de ir até lá e meus irmãos ele. E foi a única forma que eu encontrei de recomeçar a vida. Hoje, eu vivo com uma outra pessoa, me casei novamente, depois de 2 anos vivendo em Pernambuco. Um homem bom, um homem justo, direito. Ele montou para mim uma lojinha de roupas que fica na frente da nossa casa. Eu posso trabalhar, encontrar com pessoas, conversar, tenho liberdade para sair, para ir à igreja. Nós vamos tentar ter o nosso primeiro filho. E hoje eu me encontro numa vida melhor, mais tranquila, longe daquele homem que eu sofri tanto, que eu me dediquei e que quase ele me matou. Mas foi dessa forma que eu consegui me livrar dele, dentro de um caixão de defunto. Essa é minha história. História
chocante, olha. Ela devia, pelo que ela falou ali no vídeo, devia ser um terror, assim, viver. E na primeira oportunidade que ela teve, não contou a história e fugiu. Deus livre, eu passasse por uma coisa dessa, eu também faria o mesmo. Mas que bom que ficou tudo bem no final e que ela tá com uma pessoa que realmente agora o ama de verdade. E essa foi a história de hoje. Se você gostou, me segue aqui, curte, comenta, compartilha. E eu vou deixar o arroba dela pra você seguir lá no meu vizinho. Lembrando que ela tem para história de seguidores. É um prazer ter você aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!